Olá, estamos chegando na cidade de Porto Alegre para bater um papo com o Luiz. Eu não vou arriscar falar o seu sobrenome, Luiz. Por gentileza, fale um pouquinho da tua graduação, do teu mestrado, e explica para mim esse sobrenome aí. Pois não. Meu nome é Luiz Evandro Hinrichsen. O meu sobrenome é do norte da Alemanha. Meus antepassados vieram de lá para o Rio Grande do Sul, né? Hinrich é Henrique, Zen é filho. Até obrigado pela oportunidade de poder falar sobre a minha família, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de pronunciar o meu sobrenome porque tem excesso de consoantes e poucas vogais. Mas é simples, é filho de Henrique, né? Os meus alunos me conhecem por Luiz ou por Luiz Evandro. É uma alegria estar aqui, um grande prazer, né? Eu, na realidade, fiz filosofia na Pontifícia Universidade Católica, depois continuei estudos de teologia na STF, acabei fazendo mestrado e doutorado em filosofia, estive no período de estágio na Universidade do Porto, sob a orientação do professor Meirinhos, meu orientador foi o professor Deboni aqui, depois eu acabei fazendo também meu mestrado em teologia, né? Estudei estética agostiniana, sobretudo a vivência estética, sobretudo na tese de doutoramento. O período do Porto foi muito favorável, né? O professor Meirinhos muito acolhedor. E depois, obviamente, em função da própria identidade, acabei estudando o cuidado nos textos do século XIII da tradição franciscana, né? Fazendo uma leitura praticamente fenomenológica do cuidado, descrevendo as atitudes de cuidado de Francisco de Assis. Okay. Basicamente, esta é a minha formação que me traz aqui hoje para esta entrevista. Eu posso te chamar de Luiz mesmo? Tranquilo, muito melhor. Luiz, você vai fazer uma apresentação, uma palestra no Seminário de Filosofia Medieval, organizado pela Universidade Federal do Cariri. Isso. E você vai falar sobre o que nessa palestra? Em realidade, um tema muito caro, o Itinerário da Mente a Deus, um texto escrito sobre São Boaventura, que é uma espécie de síntese filosófica e teológica e mística, escrita por ocasião de um retiro que Boaventura faz, um período muito crítico da história da Ordem Franciscana. Ela corria o risco de ser supressa e Boaventura era geral da Ordem. Por que você escolheu esse tema? Bom, especificamente porque é um texto, de fato, em termos de pensamento franciscano e filosofia medieval, é um texto canônico. É um texto que não pode não ser lido. E é um texto de difícil acesso, porque Boaventura vale-se de muitas comparações, de muitas metáforas, né? Óbvio que ele inspira-se naquilo que nós chamamos de estigmatização de Francisco de Assis. São Francisco de Assis recebe, me parece que os estigmas em 1224, 2 anos antes do falecimento, certo? Em um período crítico da sua vida. Bom, após a aprovação da regra, ele pergunta se estão vivendo segundo o espírito da regra, né? E São Francisco confirma sua vocação, seu chamado, obviamente, com o sinal dos estigmas, né? Bom, São Boaventura também, num período complicado da sua vida, né? Aí, então, como geral da Ordem Franciscana, vai até também o Monte Alverne, né, para buscar inspiração, no mesmo local em que São Francisco fez esse retiro. E, em realidade, nós temos aqui 6 degraus, né, pelos quais, percorrendo esses degraus, nos aproximamos, né, de Deus. Bom, após o 6º degrau, ingressamos numa claridade tão intensa que ela se transforma em escuridão, certo? Agora, como examinar cada um dos degraus? Vou te interromper, meu amigo. Tá. Isso aí é meio São João da Cruz, não é não? Olha, antecipa São João da Cruz, essa compreensão de que, né, estamos diante do sagrado, do absoluto de Deus, né? Claro, para São Francisco e São Boaventura revela-se através do crucificado, na medida em que nos sentimos abandonados. Ou quando é tão grande a luz que recebemos e que ela nos cega, né? Então a ideia da escuridão que aparece. Bom, nós precisamos de palavras, precisamos do auxílio da percepção, precisamos do mundo. São Boaventura compreende o mundo como um grande livro. Cada criatura é uma palavra que fala do Criador, né? Em São Boaventura, essa compreensão de que pela criação, Deus participa a ser as criaturas, e as criaturas revelam algo de Deus, né?
Nós temos aí os vestígios e temos aqueles que são imagem e semelhança. Bom, os seres humanos, propriamente, né, carregam a imagem, perderam a semelhança. Os anjos conservam a semelhança. Recuperar a semelhança significa ser transformado pela graça, né? Então, a vida humana, de alguma forma, perseguiria, de fato, este reencontro com, digamos, nosso estado original que foi perdido, né? Em função do rompimento causado pelo pecado original, já não temos uma visão, de fato, né, direta de Deus ou das coisas de Deus. No entanto, para todos os seres humanos, né, está aí o mundo como um grande livro a falar de Deus. São Boaventura, então, por degraus, vai mostrando como, através da percepção, análise da percepção, através da filosofia, através da teologia, prosseguindo nesses degraus, chegamos até Deus. Em realidade, temos, né, cada degrau marcado, né, por um tipo de atividade que nós exercemos. Você vai trabalhar esses degraus na palestra? Eu vou trabalhar esses degraus tentando, de alguma forma, torná-los mais claros, né, tá? Porque em cada um desses degraus, Boaventura conversa, né, com, digamos assim, o patrimônio filosófico que, à época, ele conheceu. Né? E, ao mesmo tempo, obviamente, está muito presente algo que é próprio do mundo franciscano, ou digamos assim, né? Da dimensão franciscana, da espiritualidade franciscana, uma carga afetiva muito grande. Boaventura entende que todas as ciências, todas as obras humanas, mesmo a filosofia e a teologia, só tem sentido se nos tornam melhores, se nos aproximam propriamente de Deus, né? E nos tornam melhores, pessoas que sejam capazes de alguma forma, né, testemunhar pela sua vida de toda a glória de Deus, né? É um texto que pode ser lido tecnicamente, né? Obviamente, muitas vezes é necessário fazer mais do que uma leitura, mas é possível, de alguma forma, mostrar em cada caminho qual é a ênfase. É isso que nós vamos tentar fazer, né? Em realidade, né, no prólogo, São Boaventura diz exatamente o seguinte, né? Que não venha crer que baste a leitura sem a unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atividade sem a piedade, a inteligência sem a humildade, a ciência sem a caridade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. Então, esse trajeto é um trajeto que quer, de alguma forma, conduzir o homem total, né, integral, vontade, intelecto, memória, com toda a sua vida, em comunhão com todas as criaturas e com a própria Trindade, né, tanto quanto possível, é um encontro com Deus, né? E é o que São Francisco fez e que Boaventura tenta, de alguma forma, também imitar, tá certo? É um texto relativamente pequeno, mas muito denso, né? Tá? Que texto é esse? Quem tiver interessado, dá para acessar esse texto? Sim. Provavelmente ele é possível encontrá-lo até na web, né? Itinerário da Mente a Deus, em latim, Itinerarium Mentis in Deo, né? É um texto que é possível acessar, provavelmente esteja disponível na web, na rede, né? Tá? Mas tem várias traduções. Obviamente que tem a tradução crítica das obras de São Boaventura, né? Tanto pela Bach como pela Minha, mas no Brasil temos a primeira tradução, foi feita pelos freios de Petrópolis. O professor Deboni depois aperfeiçoou essa tradução, né? O Frei Rovílio a publicou, e hoje nós temos ela publicada também, sem o latim, né? Pela própria Vozes, tá? E a Vozes chegou a publicar o itinerário em separado, né? Esse santo viveu em que região? Ele viveu na Itália, né? Na cidade chamada Bagnoregio, né? Ele cresceu, obviamente, sob a influência de São Francisco de Assis. Ele nasceu, Francisco ainda era vivo. Francisco falece. Quando criança, ele sofre de uma enfermidade. Os pais fazem uma promessa, ele é curado. E ele dedica-se integralmente à vida na ordem franciscana. Na realidade, ele cresceu nos frades. Interessante, né? Se nós olharmos a história da ordem franciscana, muitos dos professores converteram-se, tornaram-se frades. Boaventura tem toda a sua formação já na ordem franciscana, certo? Por exemplo, o Rogério Bacon ingressa com mais de 30 anos na ordem franciscana.
né? Quando os frades chegam a Paris, a sua simplicidade, o seu jeito de viver encanta tanto as pessoas, né, que muitos ingressam na Ordem dos Frades, né, na Universidade de Paris. Tá? Isso ocorre também em Oxford, em Colônia, onde os frades chegam, eles levam a alegria e a simplicidade do Evangelho. Isso encanta as pessoas. Né? Você sabe o que eu estou colando aqui? Estou olhando aqui. Que dia e horário vai ser sua palestra? Eu não vou perder por nada. Estou falando sério, não vou perder por nada e vou sair. Eu já publiquei aí uma entrevista com um dos coordenadores, com o coordenador, com a forma de fazer a inscrição no evento, e eu vou sair distribuindo para todos os meus amigos aí, e vou falar, vamos assistir a palestra do Luiz. Rapaz, que negócio interessante, viu? Muito bom. Então, assim, você gostaria de falar sem dar spoiler? Tá, não vai contar o final da palestra, né, Luiz? Mais alguma coisa sobre a sua palestra? Não, em realidade eu vou tentar, né, por isso que eu intitulei breve, né, apresentação, introdução ao itinerário. Né? Na realidade, a vida é um itinerário. Começa esse itinerário com a meditação do pobre no deserto, que é o primeiro degrau. Posso falar o degrau, depois eu vou didaticamente tentar explicá-los. Né? Até vou estudar um pouquinho mais, embora eu já tenha escrito texto, né, etc. Voltar ao texto de São Boaventura. Né? Segundo degrau, a contemplação dos seus vestígios impressos no mundo sensível. Né? Terceiro degrau. Espera aí, no mundo sensível, isso aí é neoplatonismo puro, hein? Digamos assim, São Boaventura, ele viveu num período no qual o Aristóteles ingressou nas universidades. Então, ele concilia, de alguma forma, a teoria do conhecimento de Aristóteles, né? Quer dizer, a teoria do conhecimento de Aristóteles, tal qual ele propôs, tem muitas versões, mas aquela que ele recebe. O conhecimento se dá por abstração, mas, em sentido último, dependemos da iluminação. Com uma leitura que se faz, né, daquilo que seria conhecimento para Santo Agostinho. Mas São Boaventura, acima de tudo, é um místico e tem uma grande carga afetiva naquilo que ele escreve. Então, em São Boaventura, razão e afeto caminham junto. Né? E, ao mesmo tempo, uma visão estética, a beleza da cruz. Né? É claro que não se pode pensar na cruz sem pensar na ressurreição. Na realidade, nós cristãos separamos o Natal da Páscoa, né? Quando são eventos que estão próximos. Em realidade, né, essa é duas, digamos, grandes sinalizações que o movimento franciscano traz. Primeiro, a compreensão de Deus como unitrino, Deus como comunicação. Segundo, né, a ideia de que esse Deus que é unitrino se comunica através de Jesus humanado. Então, viver na dinâmica da comunicação e do amor de Deus é seguir Jesus humanado. Este Deus que está presente na criação e esse Deus que se revela através do rosto de Jesus. E São Boaventura, de fato, percebeu isso e sintetizou isso. Né? Olha, Luiz, eu prometi para você que seria só 15 minutos, porque é mais um tira-gosto em relação às palestras que teremos. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. Eu não tenho dúvida, suficiente para deixar quem estiver assistindo aí, ó, você que está assistindo, deixa eu encher a tela aqui, ó, com o que eu vou falar. Speak View. Você que está assistindo a essa introdução aqui ao encontro de estudos da filosofia medieval, com certeza você não vai perder essa palestra e outras que a gente vai ter nesse evento. Então, Luiz, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer você, saber das tuas pesquisas aí, e eu quero, mais uma vez, te agradecer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, brigadão, um abraço.